Casos de fatoração. Basicamente são 8 os casos de fatoração. O primeiro deles é chamado de fator comum em evidência. Ou seja, nós temos aqui dois termos. Um termo, outro termo. Portanto, dois termos. Cada um dos termos é constituído de dois fatores. Um fator, outro fator. No outro termo, um fator, outro fator. Ou seja, os termos se separam por um sinal de mais ou menos. Os fatores são os elementos que multiplicam ou estão multiplicando nos termos. Então, observando aqui, nós temos AX, BX. Note que o X está presente no primeiro termo e também no segundo termo. Então, ele é um fator comum e ele será posto em evidência, ou seja, X, abro parênteses, AX dividido por X, resta A, mais BX dividido por X, resta B. Pronto. Transformei uma soma em uma multiplicação. Certo? Então, este é o caso fator comum em evidência. Exemplo, 2x menos 8. Note que o 8 pode ser escrito como sendo 2 vezes 4. Portanto, nós temos aqui dois termos, um termo, outro termo. E aos termos, há o fator comum, 2 e 2. Vou pô-lo em evidência. 2, abro parênteses, 2x dividido por 2, dá x, menos 2 vezes 4 dividido por 2, resta 4. Portanto, novamente, transformei uma subtração em um produto. Observe que se multiplicarmos aqui, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. Eu volto no termo original. Mais um exemplo. 18x à quinta menos 15x ao cubo. São dois termos. E quais são os fatores comuns? Note que 18 é divisível por 3 e 15 também é divisível por 3. Portanto, 3 será o fator comum. Mas existe outro fator comum. X à quinta, x ao cubo. No x à quinta, eu tenho x ao cubo embutido nele. Então, x ao cubo é outro fator comum. Portanto, o fator comum aos termos, nesse caso, é 3x ao cubo. Agora eu faço a divisão. 18 dividido por 3, dá 6. X à quinta dividido por x ao cubo, x quadrado. Lembrando que na divisão de monômios, subtraio os expoentes. 5 menos 3, 2. Seguindo, menos 15 dividido por 3, 5. X ao cubo dividido por x ao cubo, 1. Não precisa ser posto. Pronto, transformamos uma subtração em um produto. Correto? Mais um exemplo. 4x à quarta mais 2x ao cubo. Note que aqui é 2 vezes 2, então 2 é o fator comum. Vou pô-lo em evidência. X à quarta, x ao cubo. Aqui eu tenho x ao cubo embutido. Então, x ao cubo é o fator comum. Abro parênteses. 4 dividido por 2 resulta em 2. X à quarta por x ao cubo resulta em x. Lembrando novamente, 4 menos 3, expoente 1. Não precisa ser posto. Mais 2 dividido por 2 dá 1. X ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. Portanto, novamente, transformei soma em produto. Correto? Então, este é o caso fator comum em evidência. O segundo caso nós chamamos de agrupamento. Ou seja, você tem uma expressão onde não há
aos termos, neste caso 1, 2, 3, 4 termos, um termo comum a todos eles. Não há um termo que aparece em todos eles, para que eu possa usar o fator comum em evidência. Nesse caso, como o nome está sugerindo, agrupamento, eu vou agrupá-los 2 a 2, ou seja, esses dois primeiros termos e esses dois últimos termos. O que há de comum aos dois primeiros? O x. Então ele vai para a evidência. X, abro parênteses, agora eu faço a divisão. Mx divido por x, dá M, mais Px divido por x, dá P. Agora eu vou lidar com o segundo agrupamento aqui. Mais, o que há de comum aos dois? O termo y, fator y. My divido por y, M, mais Py divido por y, dá P. Agora, observando aqui, nós tínhamos 1, 2, 3, 4 termos. Agora nós temos simplesmente 2 termos. E a estes 2 termos eu tenho o fator comum, ou seja, um elemento que multiplica, que é o M mais P e o M mais P. Então ele vai para a evidência. M mais P é o fator comum. Cai no caso 1. X, que multiplica M mais P, dividido por M mais P, resulta em X. Mais YM mais P, dividido por M mais P, resulta em Y. Pronto. Consegui a fatoração. Ou seja, transformei uma soma de 4 termos em um produto de 2 fatores. Um fator, outro fator. O objetivo foi alcançado.